afiado a chuva e um jogo de futebol da equipa da cidade, que claramente é motivador, estarem aqui connosco. Obrigado à Junta, que não está aqui ninguém, mas por mais uma vez nos ter cedido este espaço para nós podermos dialogar. Como vocês sabem, e como nós tentamos fazer estas tertúlias uma vez por mês, à terceira terça-feira de cada mês. Sei que o João Mestre hoje nos deu a honra de estar aqui presente. Da outra vez trocou a aparecer na quarta, o que foi uma grande chatice, porque não estava cá ninguém como eu diria. Aliás, terça-feira é um dia um pouco mágico para nós, porque é o dia em que, de qualquer maneira, nós nos encontramos as pessoas mais ligadas à associação, e que vocês também podem ser, basta darem-nos a mão a serem nossos sócios. Portanto, nas outras terças-feiras nós também nos encontramos aqui, fazemos algum debate sobre fotografia, discutimos trabalhos, planeamos ações, etc. É algo que estamos a tentar melhorar e estamos a tentar que seja uma prática cotidiana. Sei que não há ambiente de café, que é o ambiente próprio das tertúlias do Porto, mas também já quase não temos desses cafés onde se pode fazer isso. Nem que nós trazemos sempre aqui um bocadinho do café. Por acaso não há café. Há um café sem café. Claro que me falta dar as boas-vindas, e vocês não querem cá como ouvir, as boas-vindas às pessoas que interessam ouvir, não é? Isto porquê? Porque realmente, a meu ver, a experiência que tenho na área da fotografia, que é pouca, mas de qualquer forma, sempre que nos encontramos, afloram discussões, umas mais acesas que outras. Normalmente, felizmente, as pessoas já as fazem menos acesas, mas sobre o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, quais as atitudes corretas, etc. Eu admito que se vocês vieram hoje aqui para obter as respostas absolutas a essas questões, provavelmente vão ficar decepcionados. Não sou eu que vou falar, não sei o que é que os nossos ilustres convidados vão dizer, mas, como vocês sabem, são temas sempre em aberto e há opiniões e maneiras de ver diferentes destas coisas. Mas penso que vamos todos sair bastante mais esclarecidos. E os esclarecimentos, muitas vezes, o mundo não é preto e branco, tem muitas matizes cinzentas, principalmente quando usávamos aqueles rolos fantásticos que existiam no passado, e hoje os sistemas digitais já se começam a aproximar muito. Portanto, nós fotógrafos sabemos que realmente as coisas não são assim não soltas, como se costuma dizer. E, portanto, de qualquer maneira, tal como nas muitas teorias que havia da utilização dos tais filmes a preto e branco, estou-me a lembrar de um famoso fotógrafo americano que deu até umas teorias de zonas muito complexas, o que interessa basicamente é nós termos conhecimento e depois sabermos usar esse conhecimento. É evidente que não nos tornar especialistas em direito, mas hoje temos aqui duas pessoas que são especialistas em direito, em áreas diferentes e, portanto, com visões que serão necessariamente diferentes, mas que de certeza que se vão complementar entre si. O Dr. Paulo Silva, que é juiz, portanto, está do lado, ao fim e ao cabo, que interpreta mais a justiça. O Guilherme Magalhães está do lado mais de quem tenta provar que a perspectiva, as várias perspectivas que se podem ter, desculpa se estou a dizer alguma maneira, as várias perspectivas que se podem ter a direito. Eu penso que isto aqui, no fundo, as visões que eles terão, as visões que nos terão sobre as questões que vocês têm e as que eles nos vão trazer e que se vão antecipar, vão ser importantes. No outro dia estávamos um pouco a discutir o que é que íamos fazer aqui e alguém disse que se calhar faltava a visão da autoridade propriamente, do polícia também, porque eles também têm a sua visão de como é que interpreta o direito. E se calhar é a primeira pessoa que intervém em caso de haver algum conflito, espero que nunca tenham. De qualquer forma, o que eu queria que, eu sei que aqui estamos perante uma plateia e de alguma forma algumas cadeiras podem inibir um pouco o contacto, mas imaginem que estamos todos numa mesa grande de café e, portanto, sempre que vocês quiserem pôr alguma questão ou quiserem levantar, dar algum contributo que está a dizer, sintam-se à vontade, podem fazer de qualquer maneira. Ou o senhor, uma vez que não
sítio qualquer deste estilo, um bocadinho mais importante, tiram um sapato, isso não, tem que se ligar quando saírem à rua, mas dentro das regras normais, do bom senso e da boa educação, que estejam à vontade para interromper, para, se não quiserem, como se realmente estivessem na mesa de café. Sendo assim, eu vou-me calar, já falei demais. Combinámos muito pouco, quase não combinámos nada, porque estas pessoas são muito melhores quando são hora atual. Mas o Guilherme Magalhães vai fazer o favor de, penso eu, fazer algum enquadramento sobre algumas, não vou dizer definições, mas alguns conceitos que estão por trás desta situação. O Paulo vai-nos dar uma outra visão também sobre, se calhar mais pragmática, sobre algumas dos aspectos que temos que ver, e depois vocês vão ver esses erros. Eu temo, e já agora esta é a minha única dúvida que eu tenho aqui, eu não conheço algumas das pessoas que estão, mas temo que, apesar de estarmos poucos por causa realmente do dia hoje não ter sido feliz por causa da chuva e do futebol, eu temo que nós possamos ter uma visão parcial, porque eu normalmente quando estou perante um conflito qualquer, e penso que também é uma regra de bom senso, temos sempre, foi isso que me ensinaram, tentar pôr sempre do outro lado. E quando estou a tirar fotografia, ou quando estou a ser fotografado, ou quando estou a publicar uma fotografia, ou quando poderia estar a editar uma fotografia, por exemplo, só para ver dois lados, digamos, as visões mudam e a nossa perspectiva sobre o mesmo aspecto da vida muda radicalmente. Admito que, se calhar, devido um pouco a nós termos uma associação mais ligada à fotografia, a quem faz fotografia, que aqui hoje nos concentremos mais na visão do fotógrafo, mas estejam à vontade para mudar essa visão, não é? Saber aqui outras visões. Eu não sei se é isso que eles vão querer, se é sobre isso que os nossos convidados vão falar. E agora vamos falar, peço desculpa. Magalhães, agradeço aqui o convite aqui ao Laurinho para estar aqui presente. Durante muitos anos fiz fotografia, preto e branco, em rolos automáticos, depois já não se fala. Foi uma coisa que ficou com o decorrer da vida, depois por outros desafios, mas é um tema que me é caro. Gosto, pronto, é uma paixão que está ali dentro de uma gaveta, mas as memórias estão lá todas. O direito à fotografia tem a ver essencialmente com direitos fundamentais e direitos de personalidade das pessoas objeto da fotografia e do autor da fotografia. No choque entre estes dois direitos não há verdades absolutas. Eu citaria aqui um filósofo português, o Dr. Gusmão Pique, que dizia que a verdade é que não temos um cego às escuras dentro de uma gruta à procura de um gato preto que não existe. Portanto, qualquer coisa para mais do que isso são verdades afetivas. Eu começaria em ler-vos, isto é relativamente rápido, é a síntese de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que diz o seguinte relativamente à fotografia e ao direito de imagem. Não obstante o direito de imagem ser um direito indisponível, no plano constitucional, a lei permite, dentro de determinados limites, a captação, reprodução e publicitação da imagem, desde que o titular do direito anua ou consinta essas atividades. Exige-se que esse consentimento seja expresso, o que constitui uma garantia de que, efetivamente, o titular está de acordo com a intromissão de um terceiro num bem da personalidade do próprio. Em situações de limite, poderá ocorrer uma presunção de consentimento, bastante para tal que a conduta do titular do direito à própria imagem revela um comportamento de tal modo aliado à sorte da captação de imagens
que dele se possa inferir uma anuência desprendida ou inane ao conteúdo e destino das imagens. Se alguém aceita, ainda que de forma tácita, ser fotografado para um determinado fim, não podem as imagens ser utilizadas para fim diverso, sem que, para este tipo específico fim, tenha sido obtido prévio consentimento do titular, ou pelo menos que, quando a captação das imagens não tivesse sido adquirido um sentido inequívoco de que o titular do direito permitiria na utilização das imagens captadas para esse específico fim. Para que ocorra uma situação de consentimento tácito, significa externa de autorização para a captação, reprodução e publicitação da imagem de quem quer. Torna-se necessário que os sinais significantes ou exteriorizáveis do titular do direito se revelem ou evidenciem como inequívocos ou desprovidos de qualquer dúvida. A conduta do agente processual que, sabendo que está a usar o processo para o fim processualmente reprovável ou censurável, ou pelo menos desconforma a um justo e arrimado objetivo jurídico ou processualmente justo e leal, deve ser considerada desvaliosa e adversa a uma necessária adequação do meio processual ao direito que se pretende fazer valer. Posto isto, e dado que, de acordo aqui, o espírito é uma tertúlia, as hostilidades estão abertas e, se calhar, em vez de eu estar aqui continuamente a debitar, entraríamos em diálogo. Então, um pormenor. Só o acordo tácito, então, não é o suficiente, não é? A pessoa pode chegar a um acordo, mas o acordo tácito é suficiente. Pois imagina, eu pego uma máquina fotográfica, começo a fotografá-lo, o senhor até sorri para mim, fica satisfeito, o seu acordo está assumido. Mas está assumido... Ele mais tarde vem a reclamar. Mas eu não tenho acordo São duas coisas a dois tempos. Uma coisa é eu fotografá-lo e usar as fotografias aqui na minha máquina ou até reproduzir e estão em casa num álbum. Outra coisa é, por exemplo, publicitá-las no Facebook, é o que está mais na moda. O senhor não autorizou a publicação de uma imagem sua no meio em que quem publicita perde absolutamente o controle da imagem que ele impôs. Aquilo não é só para os seus amigos, porque os amigos podem reproduzir, o senhor perde o controle total. Há um acórdão do Tribunal da Relação de Porto, penso que até está republicado numa das páginas eletrónicas do Instituto de Fotografia, tem a ver com um cavalheiro que teve uma relação extramatrimonial durante um ano com uma senhora que até teve um filho. E quando se despediu da senhora e partiu de vez, a senhora decidiu publicar as fotografias do senhor, que foram tiradas na reserva íntima da Casa dos Lois, e decidiu publicá-las no Facebook de uma forma de denegrir a imagem. Inclusive, essa senhora, portanto, ela, depois do fim da relação, ela colocou as fotografias no Face e pediu amizade aos filhos do cavalheiro, aos filhos que tinha de outra senhora. No fundo, um bocado como forma de pressão. Eles tinham cá para conseguir pensão de alimentos, enfim, vantagens patrimoniais. A fotografia, como disse o Guilherme muito bem, as fotografias foram perfeitamente captadas de forma completamente com a anuência do comédia. Era a identidade dos dois. Só que ela publicou as fotografias, e era essa a questão que se discutia do acórdão, publicou as fotografias sem autorização prévia dele. Já estava a utilizar com determinados fins. Pronto. É o tal caso. Aqui temos uma cisão muito grande, quer dizer, temos que ter sempre presente que a captação da fotografia tem determinadas regras e a publicitação da fotografia, seja por modo publicitação em papel, em suporte físico, ou, sobretudo hoje em dia, a velha questão, ou a grande questão, é nas redes sociais. É esse o problema. E, pronto, conforme estamos aqui a discutir, a questão do acordo tácito pode ser expresso, pode ser tácito. Há uma ideia, já agora, desculpa lá, sobre as redes sociais, não sei se é verdadeiro ou não, mas há uma ideia que há muito difundida por aí.
é que a generalidade das redes sociais, e muito particularmente o Facebook, digamos, quando nós colocamos lá uma fotografia, passamos a tornar essa fotografia pública. Qualquer pessoa pode utilizar essa fotografia. Nós, por acaso, estávamos um pouco aqui há uns tempos até a discutir a questão de qual é, quando nós estamos num determinado local, qual é a lei que se aplica, se é a lei do lugar onde estamos, se é a lei do país onde estamos. Do país de onde somos. Aparentemente, pelo que eu percebi, será em prioritário a lei do país onde somos, mas o Facebook acaba por não ter país, não é? Digamos, não sei se vocês têm alguma ideia se esse preceito que há um pouco na cabeça das pessoas, uma fotografia lá publicada passa a ser pública realmente, ou seja, perde inclusive os direitos de autor, que podemos começar por dizer o que é são os direitos de autor. Pois, exato, é outra questão. E se, por outro lado, se o Facebook tem legitimidade na sociedade portuguesa, digamos, para o fazer. Não, desculpem estar a meter aqui perguntas, mas... É assim, as leis variam de país para país, como é evidente. O Facebook é mundial, é global, não é evidente. E a questão é esta. Uma pessoa coloca uma fotografia no Face aqui em Portugal, visível em qualquer parte do mundo. É evidente que perdemos, a partir do momento em que publicamos, perdemos completamente o controle. É muito importante. As pessoas fazem delas o que quiserem, não necessariamente licitamente, não de maneira legal, mas fazem efetivamente o que quiserem dela. E, portanto, temos que ter um particular cuidado na tal questão da publicitação da fotografia. Aliás, na nossa lei portuguesa, rege essencialmente no respeito à publicitação da imagem o Código Civil de 1966, no artigo 79, que realmente a regra básica é a fotografia da pessoa, uma pessoa que seja reconhecível, individualizável, concretizável, a fotografia da pessoa, em princípio, só pode ser publicitada com, tem exceções, mas com o consentimento dela. Consentimento que, em algumas circunstâncias, e fazer outra vez a ponte, pode ser tácito. Vamos ver uma coisa. Eu, se participo num desfile histórico, numa procissão em que participamos, a fotografia que seja colhida, que seja captada da minha pessoa, a pessoa que a colheu pode colocá-la no Facebook dessa pessoa, uma vez que eu, ao admitir, ao participar nesse ato público, como que abri mão, como que tacitamente estou a dar o meu acordo para essa publicitação. Por exemplo. Peço desculpa em interromper, mas há aqui uma questão. Vamos pegar no exemplo da procissão. Vamos supor que aqui o Paulo é uma das pessoas que vem assegurar no Andor. E a fotografia apanha globalmente os elementos todos do Andor. Isto não há aqui nenhuma violação do direito à imagem. Sim. Outra coisa é eu aproximar-me dele e tirar a fotografia exclusivamente um close-up a ele. Mesmo num ato público, essa fotografia carece de consentimento. Deixa-me só perguntar uma coisa. E num espaço público, salvaguardando essa questão do, digamos, do close-up ou do retrato da própria pessoa que está em grande plano, num espaço público onde apareçam, imaginem os senhores, três senhores que estão aí, mas com mais pessoas, mas que estão num espaço público. Parece-me a mim que é possível, digamos, utilizar essa imagem sem a vossa autorização, ou não? Ou estarei errado? Desde que a fotografia não seja direcionada a nós. Imaginemos que alguém estava aqui atrás, pode acontecer, e nos fotografa a todos. Neste ato público, nesta tertúlia. Em princípio, a fotografia, a publicitação, sem a vossa autorização, é válida. Mas não envolvida, imagino que eu publicava essa imagem. E faço crop. Sim, mas não estava sim, fazíamos um crop só de si. Não estava a pensar nisso. Certo, então. Estava a pensar numa imagem global, certo. Em espaço público. Imagino, por exemplo, que eu publicava numa revista, considerando esses termos, digamos assim, porque está em espaço público, são várias pessoas, e eventualmente um dos intervenientes, entre aspas, uma das pessoas que está na fotografia, contactar a atenção que eu não quero aparecer, mas já apareci. Como é que esse processo se desenrola perante uma coisa que já está, digamos, consumada, porque já foi publicada? Pois, exatamente. Não é?
Em princípio, como digo, não carece de autorização. Essa fotografia, uma vez que não foi direcionada, como estava a dizer, não foi feito por óculos, digamos assim, o close-up da pessoa, em princípio, a publicitação não carece de autorização dos visados. E, portanto, a maneira de reagir, digo eu, não existe. Paulo, eu creio há aqui uma pequena nuance. Porque ainda estás a pensar na posição, no ato público, e ali aquele senhor está a pensar no espaço público. Nós estamos os três na Avenida dos Aliados. Certo. O senhor fotografa-nos. Tem que ter a nossa autorização. Sim, tudo bem, aí sim. Certo. Não pode publicar. Pode publicar é se nós aparecermos a nossa imagem num ato público, numa procissão, enquadrado, uma manifestação. Exato. Compreende? Em que o que está a fotografar não é nenhum dos três. É o conceito indeterminado de multidão que ali está. Sim. Aí sim. Diga, faz favor. Eu posso gravar a Avenida dos Aliados e os senhores aparecerem na imagem. Tudo bem. Aliás, eu dou-lhe, olha, o fotojornalismo, certo. É isso. Olha, não tem necessidade de pedir autorização a ninguém. É diferente. No espaço público. Não estamos aqui a falar de fotojornalismo. Pois, sim. Não, em público, pois, porque aí tem. O fotojornalismo tem uma legislação específica. O fotojornalismo já gosto era fazer um enquadramento da imagem no espaço sem ser um jornalista formalmente a fotografar. Olha, eu dou-lhe um exemplo que várias vezes me aconteceu comigo. Eu, às vezes, quando eu trabalhava ali no Palácio da Justiça, volta e meia passava ali na praça, onde é o Estado Desconhecido, e era raríssimo eu conseguir fotografar o monumento do Estado Desconhecido sem ninguém, porque está lá sempre alguém sentado, 1, 2, 3, 4 pessoas ali sentadas no plinto. Isto é assim, eu se vou fotografar o monumento, é pá, quem lá estiver, paciência. Porque eu não estou a fotografar aquela pessoa concreta. E, portanto, aí não careço de autorização dela. Posso não só captar a fotografia, ela, inclusive, não pode opor sem eu captar a fotografia. Quando muito dizer, então, pronto, afaste-se um bocadinho durante uns instantes, enquanto eu capto a fotografia. E a publicitação da fotografia, eu podia fazê-la livremente, porque eu não estou a fotografar aquela pessoa concreta, eu estou a fotografar um monumento. Repare, nós vamos à Avenida dos Aliados, estão sempre imensos turistas. Eu fotografo lá ao fundo o edifício da Câmara. Sou capaz de aparecer dezenas ou centenas de pessoas na fotografia. Ok, tudo bem. Eu não tenho que pedir autorização a cada uma delas, quer se as posso fotografar, quer se posso publicitar a fotografia, porque elas, no fundo, são, entre aspas, danos colaterais, digamos assim. Mas a questão do monumento, se a pessoa está lá e que depois essa fotografia causa um transtorno à pessoa a nível de trabalho, a nível pessoal, a não sei o quê, e se ela vier com a indicação, não, eu vou processar, mas vejamos. Eu estava baixa e foi mas é assim, se a pessoa se apercebeu que ia ser fotografada, ou se apercebeu imediatamente a seguir que foi fotografada, que o foi, a pessoa aí devia, digo eu, interpelar o fotógrafo. Pronto, mas a pessoa não se apercebeu. Azar. Se estava de baixo e devia estar em casa, pois, mas é inevitável. Aí não é hipótese. Aí o ilícito não é de fotógrafo, pois é da pessoa. Mas já agora, ainda a propósito, estas questões da fotografia na via pública, e que eu acho que se prende bastante com a fotografia do Wall Street Photography, uma questão que eu, por acaso, vos gostava de colocar, lançar para o ar e as pessoas vão pensando e vão dar a vossa opinião. Nós estamos na Avenida dos Aliados, estão pessoas, umas à espera do autocarro, outras a caminhar com o nariz enfiado no smartphone. Está um casal à espera do autocarro, depois de um dia de trabalho, cansados, cabecinha com cabecilha, olhos fechados, e o fotógrafo, como qualquer um de nós, pega na máquina fotográfica ou no telefone e sem qualquer uma destas pessoas se aperceber, nós fotografamos-las. Atenção! A nossa fotografia, o objeto da nossa fotografia é exatamente estas pessoas concretas e individualizáveis. Qual é a vossa opinião? É possível ou não fotografar as pessoas sem lhes pedir autorização? Vamos esquecer a publicitação. Vamos pensar só na colheita da fotografia. Quer-me parecer que se a cara das pessoas... A pessoa individualiza. Se estiverem demasiado evidentes, quer-me parecer que carece de autorização, obviamente. Parece. Agora, eu, por exemplo, também faço um bocadinho desta bola, não é? Certo, claro. Nem sempre isso acontece, mas eu tento ter o cuidado de não apanhar as pessoas, não as tornar reconhecíveis, digamos assim. Não serem reconhecíveis. Exatamente.
Mas se forem reconhecidas, Pois, se forem reconhecidas, eu posso captar a fotografia. Eu tenho cuidado, por exemplo, no meu Facebook, de não colocar essas imagens. Pois, mas já lá vamos. Eu acho A captação. que- Vamos pensar na captação. Estamos a falar em tirar. Vamos primeiro depois tirar a fotografia. A captação, sim, eu faço, não é? Eventualmente, como dizia, para colocar num álbum, num portfólio, seja o que for, não é? Agora, obviamente que eu sei que se quiser utilizar essa imagem, parece-me a mim que já é mais complicado. Primeiro que nunca mais vou encontrar as pessoas, porque me parece a mim que é preciso pedir autorização. Para a publicitária, se a pessoa for individualizada. Exatamente. Se a fotografia foi direta, já não o exemplo do indivíduo que está sentado no plinto do soldado desconhecido, mas não, eu fotografei aquela pessoa. Mas, por exemplo, há uma mania que eu tenho, entre aspas, de fotografar muitas paragens com as pessoas sentadas lá. O exemplo do casal com a cabecinha que era uma Mas- fotografia mas ótima. Mas atenção, aí é para várias pessoas, não é? Dentro da paragem. Mas a intenção qual foi? A intenção, neste caso, das paragens tem a ver com a dinâmica e a postura das pessoas quando estão numa paragem à espera. Ok. Geralmente, há pessoas que estão animadas ou que estão a olhar para o Certo. telefone, há outras que estão com Sim, completamente. A pessoa. chateadíssimas Sim. com o autocarro nunca mais vem. E, portanto, há ali uma dinâmica interessante que eu acho fiada e que vou fotografando Certo. sem zooms, sem nada, Certo. de uma forma mais ou menos livre. Parece-me a mim, lá está. Mas pronto, a captação da fotografia, acha que é legal nessas circunstâncias? Pois. A pessoa não sabe, a pessoa concreta e Nenhuma utilizada, daquelas pessoas sabe. nenhuma daquelas pessoas sabe que está a ser fotografada. Eu parece-me que. Independentemente da utilização posterior. Parece-me que talvez não seja Mais opiniões, já agora. Desculpa estar a pôr a bola desse lado, mas Quando a pronto, é pessoa, interessante. a pessoa sabe, até diz que quer ser fotografada. Pois, tudo bem. Isso acontece muito às vezes com Tudo bem. turistas. Repara, até pode ser a tal autorização tácita. Portugueses, não. Pois, não. Estrangeiros. Tudo bem. Aí, claro, evidentemente. Mas não há nada escrito. Mais tarde podem dizer não. Não temos essa nenhuma. Não se ia limitar, Diga. não se ia limitar a capacidade de criador do fotógrafo, não, no limite, nós não poderíamos fotografar ninguém. Pronto, lá estão os dois direitos em colisão que o Guilherme falava. O direito à livre expressão Criação. criativa do que todo fotógrafo naturalmente pode ter e o direito. Ponho a câmara, regulo a câmara direitinha, tenho o comando por infravermelho, à distância, e vou, à medida que as pessoas vão passando, vou fotografando aquelas pessoas que me interessam. Reparem, fotografias de pessoas concretas, individualizáveis, perfeitamente identificáveis. Estou ali. Há um reformado que está a 4 ou 5 metros sentado. Portanto, as pessoas não se apercebem que foram fotografadas. Mas há um reformado que está a 4 ou 5 metros de mim e a partir de certa altura começa a notar o meu esquema. Passa a expressar. A certa altura levanta-se, dirige-se a uma das pessoas que eu, à socapa, fotografei e diz: olha, está ali aquele indivíduo ali sentado a fazer de conta que está a descansar e está a tirar fotografias e penso que fotografou mesmo assim. Repare, aí eu não publiquei a fotografia, portanto, a pessoa, nesse momento, a pessoa dirige-se a mim: ó meu amigo, o senhor fotografou-me e eu não quero que o senhor me fotografe. Porque há uma norma no Código Penal, o artigo 199, sei que já nos ver, se conseguirmos, que diz que fotografar contra a vontade do fotografado é crime. Fotografar contra a vontade, independentemente da utilização que se faça. O mero ato de fotografar, sem autorização do fotografado, ou melhor, contra a vontade do fotografado, porque é um bocadinho diferente sem autorização ou contra a vontade. Contra a vontade do fotografado é crime. É crime. O ato de fotografar, mesmo nessas circunstâncias em que a pessoa não sabe que é fotografada, estamos a limitar, de facto, bastante a tal liberdade de expressão, de criação cultural, intelectual e fotógrafa. E se for crime, a pessoa que o reformado avisou que eu estava a fotografar pode chamar um PSP e dizer assim: este senhor está a fotografar contra a minha vontade. Se for crime, ainda não está definido se é crime ou não. Ainda não disse qual é a minha opinião e por isso é crime. Se for crime, o agente da PSP pode pedir, tem esse direito, nos termos do Código de Processo Penal, a perguntar-me o que é que eu estava a fazer e, nomeadamente, ver as fotografias. Não ordenar que apagar as fotografias. Isso não tem esse poder. Mas, no limite, ele pode ver as fotografias e, no limite dos limites,
para efeitos de cautelares, pode apreender o cartão de memória. Atenção, se chegarmos à conclusão, e eu não quero antecipar conclusões, se chegarmos à conclusão que fotografar uma pessoa na rua à socapa, passa a expressão, é crime. Mas não basta a sua vontade. Contra a vontade, sim, contra a vontade depois. Ou seja, ou pondo a questão de outra maneira. Será que há uma presunção de que é contrária à vontade das pessoas serem fotografadas nestas circunstâncias? Serem fotografadas sem saberem que o estão a ser? Na via pública? Em atividades perfeitamente normais? Não pode haver consentimento tácito, porque a pessoa não, por isso não sabe. Eu posso fazer aqui um bocadinho o papel do advogado de diabo. Assim é fácil. Imaginem, ambos estes direitos que o Paulo está aqui a citar são direitos que estão plasmados na nossa Constituição. Um lá pós 26 e outros lá pós 37. Sim, por aí. Exatamente. Ainda aqui o direito de imagem, sendo um direito de personalidade, vem desde as cortes francesas de 1786, salvo erro. Sim. Então, como é que isto se relaciona? O direito à criação e o direito à imagem. Imaginemos o seguinte, que cada um destes direitos é uma circunferência. Quando estas duas circunferências colidem e há um espaço cinzento entre elas, quer dizer que estes direitos estão em crise porque estão a colidir um com o outro. São incompatíveis. São incompatíveis. O que é que nós temos que fazer? Diminuir os direitos, indo diminuí-los, ambos, até ao ponto que nenhum nem outro colida com o outro. Talvez com este exemplo vos ajude a dar resposta aqui à pergunta de Paulo. E há aquilo que o Laurindo há pouco falava, a questão do bom senso. Isto deve ser um denominador comum para tudo aquilo que nós fazemos na vida. Portanto, eu vou colocar um caso em concreto. A Estação de São Bento, a Rua da Madeira, a Estação de São Bento, vou descer a Rua da Madeira, há um tasco que quer fotografar e há um conjunto de pessoas que estão cá fora. E fotografo, e no momento em que fotografo, passado 5 segundos, um indivíduo que estava no grupo feito comigo diz: apague a fotografia, quando quero seguir. E portanto. Então, o que é que acontece aqui? Há uma colisão de direitos. Naturalmente. E então, teve que ser chamado à autoridade, não sei se bem, se mal, a autoridade não pediu para ver a fotografia. Sim. Não pediu para ver a fotografia. Na minha opinião, podia fazê-lo, mas tudo bem. Adiante. Expliquei os pontos. Certo. Disse que não tinha fotografado o cavalheiro. Portanto, identificam naturalmente a mim, identificam o indivíduo. O queixoso, digamos assim. O queixoso. Pronto. E, portanto, mandou-me embora, não é? Pois. A questão ficou por aí. E a questão ficou por aí. Portanto, o outro indivíduo não respingou. Claro que respingou. Portanto, mas a polícia mandou-me em colégio por um outro sítio. Pois, para evitar problemas. O polícia tem bom senso. Aqui a questão parece com o fotografia de rua. Exato. Neste momento está em voga. Certo, sim. Inclusive hoje, até uma disciplina dentro da fotografia de rua, consiste em fazer o cândido de câmara, em que as pessoas nem sequer... consiste em disparar e fugir. Portanto, há uma... Sim. À socapa. Pois, é, mas pronto, é o bocado eles aí. E as pessoas vão fotografar e, portanto, vocês podem ir a sites... Sim. É brutal a quantidade de fotógrafos. Então, os Estados Unidos, que supostamente é um país onde os direitos são levados ao limite, não é? E, portanto, parece-me... Mas há bocado... Parece-me, na minha perspectiva, por exemplo, nos Estados Unidos, que a fotografia de rua, dentro também que é algo que é perfeitamente assumido e que, inclusive, já vi algumas pessoas a defenderem que o direito de criação artística, sim. Deve prevalecer. Está acima do direito individual da pessoa. Mas olha, pegando ali há bocadinho, falou no consentimento tácito, ou na questão tácita. Pois, a questão que eu ponho é esta. Deve presumir-se o consentimento tácito das pessoas a serem fotografadas nas tais circunstâncias que eu falei há pouco, portanto, a fotografia, entre aspas, à socapa, ou, pelo contrário, deve presumir-se a negação, a oposição tácita?
apostava pelo contrário. Qual, desculpa? Se é a SUCAP, sim. Na sua opinião? Não dar oportunidade nenhuma a outra pessoa de sequer manifestar consentimento. Sim, sim. Sim, sim. Paulo, posso continuar um bocadinho? Sim, claro. Deixa-me, tu estavas a contar, estavas a pôr este exemplo que acho que é magnífico. Foi um lembrei-me, nunca me aconteceu, mas lembrei-me que é uma coisa... E eu, curiosamente, lembrei-me de um exemplo real, que eu conheço, não foi comigo, e que não tem nada, não é de polícias, nem ladrões, nem nada disso. Mas que é um exemplo desses. Portanto, eu lembro-me de uns amigos meus, que nos primeiros encontros fotográficos de Coimbra, que já foram há muitos anos, uns amigos meus, por acaso são médicos hoje em dia, resolveram, entre aspas, usando as expressões deles, eram brincalhões, brincar com os encontros fotográficos. E então o que é que eles fizeram? Ainda era com filme, puseram uma câmara, convocaram as pessoas para uma conferência, que encheu o teatro completamente, e que se chamava Almeida Garrett do meio-dia à meia hora. Toda a gente pensou que era uma conferência altamente intelectualizada, politicamente correta, se vocês quiserem, naquela altura. O que é que eles tinham feito? Eles tinham feito exatamente o que o Paulo disse. Eles tinham posto um tripé em frente à estátua do Almeida Garrett, na praça do Humberto Delgado, na altura devia se chamar outro nome, okay? Do autocarro, não é? Pronto. Ora bem, estas imagens, agora, porque é que isto é mais, entre aspas, cria um nível de complexidade? Porque elas são apresentadas em sítios públicos, mas em sítios ligados à atividade criativa, à atividade artística. Portanto, estou a baralhar um bocadinho. Não são as revistas, não é? Nem é um evento comercial, mas é uma atividade artística. Não sei se isto muda alguma coisa ou não faço ideia, mas é algo que eu vou mudar mais. Então, já agora, da oposição tática, que era uma questão. Esta questão da oposição tática, para mim, é uma questão bastante pertinente, não é? Ou seja, eu fotografo alguém hoje, não vamos dizer. Certo. Na verdade, pedi autorização para. Não tem autorização? Não, verbal, pode ser verbal. Verbal, não é? A pessoa está a olhar para mim. Sim. Está à vista, lá está. Pois. Pode nem ser por palavras, verbal. Pode ser a própria linguagem corporal mostrar que autoriza, ou pelo contrário, que não autoriza. Porque está à vista. Pois, ela percebeu. Mas aí não houve problema nenhum. Não houve problema nenhum, mas admitindo que eventualmente eu tinha, digamos, fazendo um breve enquadramento do jardim, queria fotografar uma pessoa idosa no jardim sozinho. Mas o objeto da fotografia é a pessoa, aquela pessoa. E, portanto, essa pessoa viu-me a fazer a fotografia e não fez nada. A fotografia aparece mais tarde no Facebook. E que é que eu não tive a autorização dele. Ele deveria, naquele momento, ter-se oposto tacitamente. Porque a fotografia são dois momentos diferentes. A captação, perfeitamente, nada. Quanto à publicitação, em princípio é preciso autorização. Mas atenção, pode haver autorização tácita também. Pegando agora um bocadinho daquilo que a minha falou. Mas a questão da autorização tácita é assim, e se a pessoa depois daí arrepende e vai dizer que não disse? Não, pois, não. mas isso depois é um problema de prova em tribunal. É um problema. Pois, é um problema depois. Se chegar a tribunal, é um problema depois de prova em tribunal. Mas é um problema. Deixa-me levantar aqui uma outra questão, dentro daquele exemplo que eu dei das paradas. Sim, sim. E que tem um bocadinho mais a ver com o instantâneo. É o seguinte, se nós para termos acordo, digamos assim, das pessoas, temos que nos mostrar e temos que, digamos, dar a indicação de que estamos a fotografar. Isso mata o espontaneidade. E a tocar, precisamente, naquela parte que me interessa a mim bastante, que é apanhar as pessoas completamente relaxadas, sem se aperceberem que estão a fotografar, porque qualquer pessoa que é fotografada muda logo da E então o que é que eu faço? Muitas vezes há sucata, tiro as fotografias. É evidente que eu tenho, digamos, cuidado de, por exemplo, no Facebook, embora isso também seja perigoso, de publicar não para o público, mas sim, só para os seus amigos. Para os meus amigos. Só visível aos amigos. Exatamente. Isso limita bastante. Sim. Agora, é óbvio... Mas não deixa de ser publicitação. Exatamente. Pois, era isso que eu ia dizer. Claro, estou sempre a correr um risco. Certo. Aliás, eu já estou a pensar que tenho que ir ao meu Facebook e limpar aquelas imagens todas, porque amanhã vou preso. Não, o grande problema é que,
tocou agora nesta feita. O que veio envenenar, digamos assim, um bocado hoje em dia esta questão, nomeadamente a fotografia de rua, é justamente as redes sociais. É que hoje em dia, eu diria, qualquer um de nós, esta afirmação é um bocado complicada, mas pronto, qualquer um de nós tem receio de ser fotografado. Porque não sabe o que é que vai ser, feito. E por isso é que eu ponho a tal questão, mais uma vez, nas tais fotografias, porque isso para mim é a essência da fotografia de rua, nas tais fotografias que são tiradas, passa a expressão, à secada, se deve presumir a oposição do fotografado, ou seja, se ele soubesse que ia ser fotografado, se daria ou não autorização, portanto, não consentia, ou pelo contrário, devemos considerar que há uma autorização tácita. Eu assim, há 20 anos atrás, desculpe interromper, eu dizia-vos de caras a autorização tácita, não havia problemas. Hoje em dia, com as internets, não sei. Tenho muitas dúvidas. Na prática, só que isto na prática mata a fotografia do rua, torna-a toda ilegal. Sim. Ou pode torná-la ilegal. Sim, mas eu pondo-me na situação deles, em que estou na paragem, até estou com cara de mal, com cara de autocarro. Sim. E for fotografado à sucata, se eu vir essa fotografia em que eu estou lá, sim. e que não seja, lá está, a questão do retrato em si, close-up, em que eu sou o elemento principal ou o plano principal da imagem. Mas as hipóteses que estou a pôr são essas. Atenção, é a fotografia, ainda que eventualmente enquadrada, o objeto da foto é aquela pessoa concreta ou pessoas identificáveis. Claro, eu estou a pôr de facto isso, mas eu estando lá na fotografia, com mais um grupo de pessoas... Sim, estou na paragem. Deve primeiro tentar, melhor, o bom senso deve primeiro tentar contactar. Eu diria que não. Mas se calhar vai logo chamar com o advogado e depois a pessoa diz, ninguém vai falar a sério. A pessoa podia dizer, porquê? Se me tivessem avisado, eu tinha tirado a fotografia. Eu vou-lhe dizer porquê. Até porque eu vou entrar agora um bocadinho em termos específicos, porque a maior parte das pessoas não tem noção dos direitos que têm. E os direitos, como tudo na vida, são coisas que se extinguem no tempo. Okay? O senhor se vir uma fotografia sua no Facebook e não concorda, discorda, não foi publicada com a sua intenção, o senhor deve contactar um advogado. Sabe porquê? Porque o senhor, ao fazer queixa-crime na polícia, estamos aqui todos, os senhores, a começar aqui pelo meu amigo Laurindo, estão a falar na autoridade. Mas a autoridade não é o agente da PSP. Agora tive bem, não tive. Certo. 90%, pela minha experiência das vezes, não sabe explicar, nem sequer sabe o que é um crime de natureza particular de um crime semipúblico. E este crime é um crime de natureza particular. Para que o Ministério Público pegue, não é? Eu por acaso tenho a ideia que o Ministério Público atuava. Este crime tem que se constituir. O 198 e o 199 é de natureza particular. Pois é. E o que é que isto quer dizer? Eu tenho aqui. O que é que isto quer dizer? Uma coisa muito simples. O Ministério Público, para poder investigar, para poder dar a ordem, levar a tribunal para a pessoa retirar, existir uma ordem para retirar aquilo, tem que ter legitimidade para prosseguir com a investigação e existir uma acusação. Mas para isso o senhor tem que se constituir assistente do processo. Compreende? E tem 10 dias para o fazer. Não o fazendo, a queixa vai para o cesto de lixo. 10 dias desde que tomou conhecimento da situação. Não, 10 dias desde que fez queixa. Desde que fez queixa. Sim. Isto indo para o caixote de lixo, acabou. Extingue o seu direito de queixa. Os que nos estão a assolar ultrapassa completamente qualquer ficção. Nunca ninguém me ensinou uma coisa tão tenebrosa como esta, mas é assim, não é aqui por o Paulo estar presente, mas a nossa magistratura é muito boa. Eu sou um daqueles que diz convictamente que nós temos
um dos melhores sistemas de justiça do mundo consegue-se defender. E não precisa de ter milhões. Compreende? E o senhor é tão bem defendido por um advogado de uma grande sociedade como por um advogado oficioso. Sim, sim. Já nos levava para uma discussão mais longa. Diga? Já nos levava para uma discussão mais longa. Não. Eu queria só abordar aqui duas questões. Pegar primeiro na questão ali do José Brito, que falou no direito nos Estados Unidos, que os norte-americanos têm destes direitos. Não é a mesma coisa que os direitos que existem, que nós temos aqui, que vêm quase todos da Revolução Francesa, e temos um tipo de sensibilidade diferente do deles. Repara que nós, há mais de um século, acho que há mais de um século, extinguimos a pena de morte. Não há apenas 300, 400 anos. Sim, 25 anos é o máximo. 25 anos é o máximo, mesmo como jurídico. Sim, sim. Lá não. Há pena de morte, há pessoas com 1.100 anos de pena de prisão, há prisões preventivas indeterminadas no tempo, a polícia pode prender para investigar, e aquilo fere a sensibilidade que aparece de vez em vez aos familiares, aos descendentes da pessoa. E em termos de autorização para esse? Precisamente, na altura era O falecido só dá autorizações numa mesa de redonda de pé de galo. Não é por escrito em morse. Desculpem a palavra. Portanto, do falecido, tens que provar essa tua condição e solicitar a retirada da imagem do Facebook. Isso é o direito ao esquecimento. O Henrique Cartier de Proteção é um limite. Tem montes de fotografias no limite. Poderiam ser retiradas todas as fotografias com base nesse argumento. Não, nós estamos a falar no sistema jurídico português. Estás a falar em que sistema jurídico? Não, estou a falar neste, mas se calhar podia falar no... O Facebook está numa cloud. Os servers estão do Facebook, estão no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e alguns aqui em França. Mas o Facebook dos residentes em Portugal, eles têm, o próprio Facebook tem que obedecer às uma sentença ou um acórdão em que manda tirar determinada fotografia, ou determinada peça, ou determinada publicação do Face, foi publicada cá em Portugal, eles têm que fazer, têm que cumprir, ponto final de parágrafo. Outra coisa é alguém que, pelo nome, admito que seja britânico, que seja francês, que publique em França qualquer coisa, está obrigado a... Lá fora não sei. Mas ponto. Não, estava a fazer só uma pergunta a propósito disso, que tem a ver com isso. É a questão da prescrição. Então, se eu coloco uma fotografia que ofende alguém, mas ninguém se queixou, não deu conta, não. Foi publicado há 20 anos e os herdeiros começaram a falar um bocadinho, para ser herdeiros ou teu próprio, naturalmente, querem acionar. E esse tempo querem acionar-me por eu ter tirado uma fotografia e ter colocado no Facebook, porque ela se tenha tornado pública. Bom, a questão é esta. Há algum prazo de prescrição de vigor do meu direito autoral para manter aquela fotografia? Sim, claro. O direito à prescrição do direito intelectual à propriedade da imagem vigora, de acordo com o Código da Propriedade Intelectual, por 70 anos. 70 anos. Portanto, mas as pessoas que o podem pôr em tribunal não deve ter sido por publicar a fotografia. Deve ter sido por não querer retirar a fotografia. Presumo. Sim,
Porque se fosse por ter publicado a fotografia, aquele que agora, que é o de Cunhos, que morreu, já se teria insurgido contra isso. Mas suponha que eu, autor da fotografia, a fotografia colocada, não agradou à pessoa ou aos herdeiros e eu tenho herdeiros. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é não agradar. Sabe, os direitos de imagem, o direito à imagem, isto é quase uma heresia o que eu vou dizer, é quase como o direito à vida. Eu posso lhe dar autorização para que o senhor me tire a vida, mas a lei não permite que eu faça isso. E se o senhor me tirar a vida com a minha autorização, ainda que seja por escrito, comete um homicídio. Ponto. Sim, claro. Okay? Não são transmissíveis. Portanto, recapitulando, se o senhor tem uma fotografia publicada de alguém durante 20 anos e no 20º ano e um dia a pessoa morre, durante 20 anos nada disso. E os herdeiros vêm agora dizer, os herdeiros podem dizer é para o senhor tirar aquela fotografia do Facebook. Penso eu. Sim, claro. Não, a questão que se pode colocar é a pessoa publica a fotografia sem autorização do fotografado no Facebook, por exemplo. Isso configura ou pode configurar um crime, um tal crime de fotografia ilícita, porque o crime de fotografia ilícita no nosso Código Penal, o artigo 199, tanto diz que é crime colher a fotografia sem autorização, ou melhor, contra a vontade do fotografado, como utilizá-la, e utilizá-la seja de maneira for, nomeadamente utilizá-la no Facebook. Se a pessoa publica a fotografia no Facebook sem autorização de quem de direito, está a cometer esse crime, ou eventualmente está a cometer esse crime. E esse crime tem um prazo, há um prazo de prescrição no Código Penal da pessoa poder acionar criminalmente a pessoa, e há também um prazo da própria pena, mas sobretudo há um prazo, agora não tenho presente, francamente, mas há um prazo de X anos, durante os quais a pessoa, 5, 10, 15, diz aqui o Guilherme, para constante a moldura dos crimes, para a pessoa exercer, fazer queixa ao fim e ao cabo. Fazer queixa. A partir do momento em que conhece que existe essa fotografia dela própria, não é? Por exemplo. Sim, exatamente. Eu agora queria abordar... A questão é das crianças. Não, isso pode ficar para depois. Eu depois Pronto, outra questão relacionada com o anterior, depois não tive oportunidade. Pronto, Deixa-me pôr uma questão concreta. A propósito do direito de imagem estávamos a pôr sempre da pessoa ter dado autorização para ou não para pôr. Sim. Hoje em dia discute-se muito, eu não vou falar nisso, mas hoje em dia discute-se muito quem é a imagem, se é do fotógrafo, se é da pessoa que é fotografada, se é de um conjunto de outros intervenientes na fotografia, porque hoje em dia no processo fotográfico pode intervir muita gente, não é? Até intervém, por exemplo, um edifício que esteja atrás, que seja de alguém de um arquiteto que desenhou, ou vocês já perceberam, que tem como interveniente um fotógrafo portuense, não é bem portuense, é de Vila do Conde, que teve a sorte ou o azar de ter ido para a fotografia forçado e quando estava na tropa aconteceu uma coisa que foi 25 de Abril e ele tinha uma máquina fotográfica e fotografou grande parte dos acontecimentos. Esse senhor chama-se Alfredo Cunha, continuou durante toda a sua vida a fazer fotografia. No 25 de Abril deste ano, ele tem uma fotografia icónica, digamos, do 25 de Abril, que é o Salgueiro Maia, e no 25 de Abril deste ano houve um partido político com o qual ele não gostava, que resolveu publicar essa fotografia. Além de a publicar, pôs um fundo verde, que a fotografia não tem, a fotografia é preto e branco, e passou a ser verde e preto. Vamos lá ver. Aquilo deu uma polémica que não sei como é que está, digamos, o Alfredo Cunha não é uma pessoa fácil, uma pessoa que reage impulsivamente às coisas, insultou toda a gente, ia matar toda a gente, ia para o tribunal com toda a gente, não sei como é que aquilo ficou. Bem, ele argumentava e queria um pouco saber a vossa opinião.
Ele argumentava que lhe tinham utilizado uma fotografia dele, com ele vivo, lembrando que ele usava bem essa expressão, com ele vivo, sem a devida autorização. Ainda por cima por um partido com o qual eu não concordava. Por outro lado, e esse partido, que não era propriamente um partido, era a juventude de um determinado partido, argumentava que aquilo era uma imagem que se tinha tornado pública, que tinha deixado de ser propriedade dele, e que, além do mais, ele próprio, Alfredo Cunha, a utilizava vulgarmente no Facebook indiscriminadamente, e aliás toda a gente, quase toda a sociedade, a utilizava. Aqui põe-se várias questões, digamos. O objeto da fotografia não interveio, não é? Portanto, o Salgueiro Maia não se manifestou com as tintas que eu tivesse a verde, o azul ou a cor-de-rosa. Portanto, aqui a disputa entre o direito de propriedade intelectual, no fundo, da imagem, no fundo, curiosamente falava, e tem a ver um pouco com a prescrição, porque por vezes as pessoas têm a ideia, não sei se é verdade, que morrendo algumas desses direitos acabam, pelo que disse aqui o Guilherme, parece que não, durante 70 anos ficam, não sei se é em todos os casos. Mas quem tinha razão nesta situação, ou nenhum deles tinha razão, ou tinham razão os dois? O fotógrafo é o dono da fotografia. E acho que não está a usar a fotojornalista, exercia a fotografia como profissão. E ele não era fotojornalista, não era? Sim, mas fundou não. Sim, mas fundou depois. Não era fotojornalista. Essa fotografia está registada. Isso é ainda uma questão que se põe. Eu comprar um quadro de uma imagem, o quadro é da minha propriedade e eu, sei lá, depois de uma lauta refeição, depois de um barco à beira, uma aliança de 40 anos no final, e eu, quando já começo a ficar daltónico, pego num pincel e faço com uns bigodes. Posso fazer isso ou não? Não. Eu, no meu entender, eu percebi o que o quis dizer, isso não é permitido. Completamente. A fotografia era preto e branco, mas ela alterou no estudo e tal, pois o verde, portanto, isso, perdoem-me o termo, é pura sacanagem. Portanto, não é permitido. Voltando à questão, e já agora aproveito a oportunidade de dar a palavra, falando de fotografia de rua, há muita forma de fotografar. Na minha ótica, não existe autorização verbal. Não existe. Gostou muito, até deu um jeitinho e tal, e vai-se mostrar, e gostou, muito obrigado e tal, vai-se embora. É mentira. Uma autorização é sempre escrito, o tempo não tem. E quando se trata, a propósito de paragens de autocarro, ou comboios, o que quer que seja, a chamada fotografia de rua, há muita forma de fotografar, sem pedir autorização. Ou é de costas, ou é de lado. Eu fotografo, acho muita graça, por exemplo, uma senhora que está na rua, ou vai no autocarro, ou vai no barco, e os cabelos vão no ar. Eu procuro em que os cabelos, quando estão a tapar o rosto, eu fotografo, não tem problemas. Não preciso pedir autorização porque não está ao rosto da pessoa. Isso é fundamental. Ou então é de costas. Há uma outra questão, no meu gosto. Eu gosto imenso de fotografar tatuagens. Mas chama, estas tatuagens. Gosto. Não sei porquê. Só que tenho uma máquina apropriada, vai ficar tudo programado. Mas por acaso a fotografia até apanhou o rosto. Portanto, há uma forma. O que é que eu faço? É de fazer é só da tatuagem. Não existe fotografia criativa ou fotografia publicitada. Quando se fotografa é sempre com um objetivo. O Lourinho falou no Alfredo Cunha, que conheço perfeitamente. Tem fotografias nos Estados Unidos e etc. Temos uma exposição dele. Né? Ele não teve a autorização daquelas pessoas.
Agora, se me disser, nos Estados Unidos não é possível ter isto, pronto, aí tudo bem. Mas eu trouxe para cá essas fotografias. Mas nós não podemos fazer isso. E, na minha opinião, ao fotografar alguém, ou de costas, ou de perfil, ou os cabelos, ou os chapéus, mas tudo bem, estou a falar de adultos. Porque há uma outra questão. Do meu ponto de vista, nunca por nunca crianças. Não venham dizer que é criativo para ter os olhos azuis, ou os olhos verdes, ou é publicidade. É sempre publicidade. A fotografia é sempre mostrável. A finalidade é sempre ser publicitária. É sempre. Se for criativa, mais tarde, aparece numa exposição. Ou se é para pôr no Facebook, é outro dia. É sempre porque uma pessoa não fotografa para meter aquilo na gaveta. Para quê? Não conhece a pessoa, não vai recordar, não é primo, não é sobrinho, não conhece, não vai recordar. É sempre com essa intenção. Não, mas este é o meu ponto de vista. Pronto, a questão que eu estava a bocado a pôr, o exemplo que eu assocava, estava a falar sempre de pessoas identificáveis. Compreenda? A hipótese que eu estava a pôr, identifica a pessoa, porque o cabelo não é, pronto, obscurece o rosto, acabou. Ou de lado ou de trás, atenção, a hipótese que eu estava a pôr, e que insisto, é que a pessoa é identificável. Ou seja, o rosto percebe-se. Porque se não é identificável, é que, repare, há fotografia da rua em que a pessoa é capaz de identificar. Quer dizer, é de chapa, vê-se perfeitamente qual é o rosto da pessoa. Não, mas isso não considera só contradição escrito, verbal não existe. Hoje disse, até gostou muito, mostrou-se, até sim, a pessoa muda de ideias. Mas amanhã, muda de ideias. Ou falou com o marido, ou com o pai, ou foi. Bem, isto não tem jeito nenhum, não é? O verbal, jamais. Blanquet, e tu achas, por exemplo, usaste uma questão interessante. Os tatus não são identificáveis também. Os tatus muitas vezes são muito particulares, não é? Ou seja, eu vejo uma fotografia de um tatu, por exemplo, e sei de quem é. Eu conheço a pessoa, sei que ela tem aquele tatu. E tu não tens o corpo, eu consigo chegar à pessoa. Eu não estou a defender nada, só estou a fazer a pergunta. Não, mas é que, vamos lá ver. É algo que sabem que é determinada pessoa, não é? Mas não se mostra o rosto, não mostra. Portanto, não diz quem é, nem diz onde foi. Mas as pessoas não são identificadas por rosto, é uma questão curiosa. É o rosto. De propósito, vamos mostrar. Vamos mostrar. Desculpa, Estávamos a discutir aqui a questão da tatuagem. Há um consentimento tácito, implícito nisso. Porque a pessoa, se a tatuagem sobe aqui no braço, o senhor consegue. A pessoa não se apercebe que está a ser fotografada. Eu sou contra-jornalista, mas vem perguntar. E quando fotografo alguém e alguém me vem perguntar, a responsabilidade não é minha. Se me pedirem a identificação, eu mostro até identifico. Até por simpatia, até identifico. Não sou obrigado. Mas a responsabilidade é minha, é do diretor. Não é assim? Pois, a partir daí. Agora, nós que andamos na rua, com a máquina, a fazer umas fotografias de rua, até a preta e branca até engraçado, mas o rosto, não. Pois. O rosto, não. Por isso é que eu insisto. É tatuagens e tal. Mas há tatuagens. Mas a tatuagem é única, é uma pessoa tal. Não se vê o rosto, não se sabe quem é. Não, mas há tatuagens que se calhar pode-se lá chegar. Exato, são a identificação da pessoa. Olha, eu são já agora fazia aqui... Mas não vê o rosto, não sabe quem é. Não há prova. Que aquilo não é uma tatuagem. Por exemplo, Josefina. Sim, pode ser uma Josefina qualquer. Escolhemos. Por acaso não. Maria, pronto. As bonecadas são mais interessantes. Mas, por exemplo, eu tenho um boneco e depois lhe diz lá, Josefina. Alto. Esta tatuagem é minha e eu não autorizei a fotografar. Não há mais Josefinas. Pegando neste exemplo, coisas que são pessoais, como por exemplo, isto aconteceu há uns anos. Recebi uma carta da Brisa a dizer que o meu carro tinha sido fotografado a passar alguns na Costa da Caparica e a minha mulher disse, nesse fim de semana, por acaso estavas na República Checa, se eu me lembro. Como é que é esta fotografia? Ou melhor, a carta não trazia fotografia. Sim, mas identificava a matrícula. Exatamente, identificava a matrícula. Por acaso depois era uma moto com uma fotografia igual ao meu carro, era uma matrícula falsa. Mas se eles estivessem na Costa da Caparica e me tivessem tirado a fotografia lá,
eu podia queixar, esse direito à fotografia é extensível aos bens da pessoa? A lei só diz que é crime a Falou da pessoa. Falou na matrícula do carro e é uma outra questão. É nosso, pode... É uma outra questão também. Não identificar os carros que estão a fotografar. Mesmo carros antigos. Peço desculpa, mas no caso que acabou de dar, o senhor foi fotografado por quê? Excesso de velocidade? Não, tinha passado na portagem sem pagar. Sim. Há aqui o mal, peço desculpa, mas há uma justificação para a fotografia ser colhida. O seu direito, as esferas, que começam a colidir com outros direitos, começam a implodir, a contrair, até deixarem de estarem em crise. O senhor, ao passar numa portagem sem pagar, comete um ilícito, no mínimo contra a ordem nacional. Portanto, há uma alteração aqui à ordem pública. Portanto, tudo isto começa a avolumar e vai colidir com o direito à imagem. Mas qual imagem? Só do carro. É que o carro não tem personalidade jurídica. Agora, só os seres humanos e os canídeos é que parece que têm. Eu ainda não li muito bem isso, mas se não é parecido. Aquilo não é para publicar, é só para fazer provas junto com o eventual infrator. Por exemplo, o senhor rouba o meu cartão multibanco. Ou furta-me o cartão. Achou o cartão multibanco no chão. E eu, por absurdo, tenho lá um cantinho no cartão até o número do código. Você vai a uma ATM, o senhor não sabe que cada vez que faz um movimento ATM, eu faço queixa porque perdi o cartão, há movimentos na conta, já não tinha comigo, processo crime, isto foi movimentado na ATM, número não sei o quê, do Banco XPTO, pede-se as fotografias àquela hora, àqueles movimentos, e aparece o senhor todo sorridente a contar as notas de 20 e de 50. Como é que é? Pode ser usado em processo de crime ou não? Pode. Tem a ver aqui com direitos. Há uns direitos que se relacionam em termos verticais, que é o caso, e há outros, esse é que podemos estar aqui a discutir, que se relacionam, são os que estão no 79 e 80 do Código Civil, em termos horizontais. Portanto, é um pouco isso. Mas eu agora fazia aqui uma pergunta. Esta fotografia, eu peço desculpa de ser assim, não é maior, é de um dos incêndios deste fim de semana. É de um fotojornalista português. E foi republicada por uma associada aqui da associação no Facebook. Isto é possível ou não? É legal ou não? E a pergunta de €1 milhão é se o fotojornalista podia fotografar esta senhora que está com uma bata, peço desculpa, mas eu também sou um bocado avantajado, está ali com as gordurinhas todas fora, sujas, semi-descalça, com os pés sujos pela terra, e é facilmente identificável. E a pergunta é se o fotojornalista podia a fotografar e se esta fotografia podia depois particularmente ser publicada no Facebook. Publicada ou partilhada? Partilhada. Foi publicada, depois partilhada, não é? A partir do momento que é publicado no Facebook, a fotografia é propriedade do Facebook. Há lá por baixo da fotografia diz lá partilhar. Partilhar, toda a gente pode partilhar. Se é um trabalho de fotojornalista, nunca ia para o Facebook. Não. Eu não me fiz entender. O fotojornalista não foi ele que publicou isto no Facebook. Então como é que foram buscar a fotografia? Devem ter ido buscar a fotografia a uma revista. Não se pode fotografar. Se não foi publicado numa situação de uma reportagem jornalística, não é? Ele tem lá uma fotografia. Eu acho que o fotojornalista se identificasse o autor, se identificasse
identificar só cada vez. Eu penso que o fotojornalista podia captar a imagem, penso eu. Mas eu outra pessoa que diga, desde que identificasse o autor. O fotojornalista, há um decreto-lei muito específico que regula a atividade de fotojornalismo. E há coisas que o fotojornalista pode fazer que nós não podemos. Eu penso que ele poderia fazer isso. Um acidente em que a pessoa está toda... Não pode. Não se pode fotografar os feridos. Não. Portanto, fotografa-se os bombeiros ali junto do ferido, não é? De costas, os bombeiros e tal. Pode-se ver o corpo ao sol, mas não os olhos. Se for no meio da manhã, se calhar pode. Era isso que eu ia dizer. No meio da manhã. Aquele senhor ali. Resumindo, e depois passando a esse senhor que queria falar. Resumindo quanto a isso, eu quero parecer que, se ele é fotojornalista, tem o direito de informar. E, portanto, isso é uma imagem que está a informar de um acontecimento. Quero parecer aí. Se a imagem for, se ele publicou no Facebook dele, ou num outro Facebook, Alguém conseguiu sacar a foto. então a imagem está perfeitamente identificada pelo nome dele, imagino. Portanto, a pessoa que fez o scanner e publicou, quer parecer a mim, desde que ponha lá o nome do fotógrafo e eventualmente da fonte onde vai buscar, quer parecer a mim que pode colocar ou publicar no Facebook desde que identifique a foto. Não, tem que ter pelo menos eu vejo muito isso. Agora não sei se é verdade ou não. Para mim, a minha opinião é que não pode. E colide aqui em duas vertentes. Colide primeiro com o direito de autor, o direito de propriedade intelectual e um direito que faz parte de uma convenção internacional de muitos países, do qual Portugal faz parte, os direitos de copyright, que isto depois pode ser passível de responsabilidade civil e de indemnização. E depois, colide ainda com outra coisa, é que esta senhora pode não querer ver a fotografia dela no Facebook. Porque a publicação não é uma publicação com o consentimento da senhora. Porque enquanto fotojornalismo tira uma fotografia que é um documento que revela um determinado momento histórico, é quase como se fosse uma base de dados de uma imagem. É um acontecimento público que interessa registrar para a posteridade. O particular não tem esta particularidade. Peço desculpa, mas então os próprios jornais têm lá um sítio que permite partilhar no Facebook. Se eu partilhar aquela notícia em concreto com a fotografia... Não, são coisas... Por isso é que eu perguntei há pouco se é partilha, se era... Zé Brito, o Facebook é feito de coisas, eu não diria muito miudinhas, mas é preciso cautela a ver as coisas. Nesta fotografia foi publicada numa revista. E alguém... Mas isso outra questão, imaginemos que eu estou... Isso é diferente. Isso é diferente. A partilha Salvo melhor opinião, digamos, o que eu conheço dos jornais que estão online, que são muitos hoje em dia, são quase todos, o que permitem partilhar é a notícia. Que muitas vezes inclui a fotografia. Partilhar as páginas. Partilhar a fotografia não conheço ninguém. Pois. Não se isola a foto. Nem conseguem tirar a fotografia. Julgo eu. Agora, partilhar a notícia, sim. Isso é diferente. Eu não percebi a tua resposta. Digamos, achas que o fotojornalista então podia ter tirado a fotografia? Sim, pode. O fotojornalista. Nós não movemos outros caminhos, eu cheguei agora no cumprimento, portanto, dos senhores juízes, dos senhores técnicos e toda a divisão de assistência, mas a minha pergunta é, primeiro, não sou jurista, leio algumas coisas, enfim, naturalmente, numa perspectiva de enriquecer culturalmente, e tenho código civil em casa. E o pessoal do 76, 82, falam do direito à imagem. E o direito à imagem estabelece lá que é permitido fotografar atos públicos, como são procissões, festas, e também certamente incêndios e grandes cataclismos. Diz, portanto, eu gostaria, porque não estou cá desde o princípio, se os senhores juristas e as senhoras de assistência foi lido de facto, e eu pergunto, quer dizer, isso terá cabimento jurídico numa sessão naturalmente institucional.
Agora, casos para casos, não há, quanto a mim, a não ser de facto o vosso todo conhecimento, não há, digamos assim, nenhum estabelecimento, digamos assim, de jurisprudência que esteja a contemplar cada caso. Porque os seus juristas hoje dizem assim, os juristas exatamente, de nenhum acordo nem tão pouco. Portanto, não há jurisprudência para cada caso sobre que apresentemos. E, portanto, penso que o Código Civil, que determina, de facto, quais são, até onde pode ir, digamos assim, a fotografia, digamos assim, à bala. Agora uma pergunta mais ingênua, também já foi moço. Agora, desculpe só, eu não sei que resposta lhe vão dar da fotografia em espaço público, etc. As questões que levantou, no fundo, foram já está respondidas. O espaço público é um incêndio com essa senhora, exatamente, a coisa era um ato público, certamente não era propriedade dela. Outro assunto, que é um assunto, digamos assim, mais, digamos assim, de rapazinho, quando era rapaz, e que nós oferecemos às nossas namoradas, ou à minha namorada, não é? Uma oferta de rompimento do namorado, há o direito de regresso do par às suas fotografias. Curiosamente, também já estou a levantar essa questão. Peço desculpa, faço assim, então. Não, essa não foi concreta. Agora eu quero saber se isso me interessa muito. Álvaro, desculpe. Relativamente à sua primeira pergunta, é assim, nós, ao lermos o Código Civil, eu vou-lhe dar um exemplo, não me interprete mal. Há muitos anos atrás, houve um oral, eu não sou do tempo em que o curso de Direito, quando se fazia as orais eram obrigatórias. E nós, quando fazíamos os exames escritos, era sempre a conta-gotas para não irmos ao oral com 14 ou 15, porque depois era uma desgraça. Parecíamos bailarinas a fazer espargatas. E houve alguém que foi fazer uma oral com o professor Marcelo Caetano e conseguiu recitar o Código Civil desde o primeiro artigo ao último. Completamente, vírgulas e tudo. Chegou ao fim, estava a contar aí com 18 ou 19, e o professor Marcelo Caetano reprovou. O aluno levantou-se e antes de sair perguntou: Sr. professor, quero desculpar, mas faça-me por favor entender porque é que me reprova. Esta é uma cadeira de introdução ao direito, eu sei o Código Civil de uma ponta à outra, provei-lhe aqui, o senhor concorda comigo, porque é que me reprova? O senhor aluno apenas sabe 5 escudos, que era quando gostava o Código Civil na altura. Não sabe a introdução ao estudo de direito. O que é que eu quero dizer com isto? O Código Civil regula relações de direitos horizontais. Não há aqui uma hierarquia nos direitos. Nomeadamente, por exemplo, quando relacionamos direitos do Código Civil, por exemplo, com a Constituição, ou com o braço musculado da Constituição. Está aqui um senhor que, com mais propriedade do que eu, poderá falar sobre isso, que é o Código Penal. O Código Penal são os bíceps, os tríceps da Constituição. Os direitos são inalienáveis. Os direitos não podem ser vendidos. Os direitos não podem ser exercidos por terceiros. Os direitos são nossos. E como ainda há pouco disse, os direitos não se requerem, os direitos exercem-se. Relativamente à fotografia que me fala de um incêndio, é evidente, o senhor pode fotografar um incêndio. O senhor pode fotografar uma montanha. O que o senhor não pode fotografar é fazer um close-up da pessoa ou de uma determinada pessoa. Não estou a falar do bombeiro, não estou a falar de polícia, estou a falar de alguém, como no caso desta fotografia, num ambiente de incêndio. Sendo essa pessoa reconhecível e muito menos publicá-la, porque carece de autorização. Porque se o senhor publicar a fotografia e a pessoa avisada lhe vir pedir para retirar a fotografia, dizer que não lhe autoriza isso, o senhor começa a preencher todo o tipo legal de um crime. Relativamente, eu não sei se concordas comigo. Assim, é dizer, no que respeita se a mulher seguinte tivesse como balde de água para dar um incêndio, também não podia.
Quer dizer, a questão é a seguinte. Se nós fotografamos uma pessoa ou várias pessoas no âmbito de um acontecimento público, lá está, de um incêndio, se o nosso objeto não é, o objeto da fotografia não é a pessoa em si, é o incêndio em que, pronto, estão lá pessoas, sejam bombeiros ou civis, pronto, que estão a tentar apagar o incêndio, aí podemos, naturalmente, colher a fotografia e podemos publicá-la sem autorização. Mas atenção, nós não estamos a fotografar, eu insisto sempre nisto, o objeto da nossa fotografia não é aquela pessoa concreta e determinada identificável. Nós estamos a fotografar o ato em si, o enquadramento, o incêndio, e por acaso, vamos dizer assim, estão lá pessoas. Pronto, ok. Aí podemos fotografá-las e podemos publicar as fotografias sem autorização delas. Porque não estamos a fotografar a pessoa concreta, determinada. Não é esse o motivo, o objeto da nossa fotografia. Pronto. Aí tudo bem. Agora, se captamos a senhora em si, queremos o objeto da nossa fotografia é a pessoa em si, aí é que realmente só com a autorização dela. Se publicarmos a fotografia no Facebook ou outra rede social qualquer, sem autorização dela, aí de facto estamos a incorrer num crime e em responsabilidade civil e criminal. A questão é, ou fotografamos o acontecimento em si, em que por acaso estão lá pessoas, e aí tudo bem, podemos publicitá-las sem autorização delas, outra coisa é se estamos a captar a fotografia. Se o objeto da fotografia é aquela pessoa concreta. Nunca vai ter a oportunidade de ver a fotografia. Não sei se não viu, depende, pode ter visto. Olha, eu diria só para completar. Foi o namorado, pois, o namorado. Eu diria só, relativamente ao que Paulo disse, em termos artísticos, a diferença, se calhar, é mais perceptível assim. Se ao fotografarem a pessoa no incêndio, a cena principal for o incêndio. Deixa-me só fazer um pequeno ponto de ordem, por o caso que o Guilherme Magalhães trouxe aqui. Só duas outras questões. Em primeiro lugar, a senhora que publicou aquela fotografia, aparentemente, tivemos a ver, não é sócia da MDV. É uma pessoa que publica fotografias num dos nossos sites públicos, temos cerca de 4 mil membros e este é um deles. Mas deixa-me só dizer isto porque realmente é algo que está muito disseminado e que, de alguma forma, se calhar entre alguns de nós, e que realmente é importante. As fotografias podem ser propriedade de muita gente. E há bocado eu levantei essa questão ao de leve, podem ser propriedade de muita gente. Mas há uma pessoa de quem são de certeza também. Pode não ser único, mas são também. Que é de quem fez a fotografia, quem criou a fotografia. Ninguém, na minha opinião, e estes senhores que são juristas poderão contraditar-me e eu aceito melhor a opinião deles, como é evidente, mas ninguém tem o direito de pegar uma fotografia de outrem e colocá-la no Facebook, no jornal, seja onde for. Mas falando do Facebook, que é vulgar, eu vejo diariamente todas as pessoas a publicarem fotografias de outrem. Não podem fazer, ponto final, na minha opinião. Há, no entanto, alguma questão. O exemplo que aqui deram, de que se podia, que o Facebook tem um botão de partilha, quando o Facebook se exerce esse botão de partilha, a fotografia não passa para essa pessoa. O que passa é uma cópia, mais uma vez como nos jornais, como nos periódicos, o que passa é uma cópia de quem publicou a fotografia e fica lá claramente, é o Facebook dela, de alguma forma, que é posta ao público. Portanto, não há violação de propriedade aqui, na minha opinião. De qualquer forma, chama a atenção que, por vezes, as pessoas fazem algo bastante mais grave. E talvez daí a questão que alguém aqui levantou, e se eu identificar o autor da fotografia. Vamos lá ver. Eu acho, a ilicitude, na minha opinião, continua a existir, mas, apesar de tudo, há algum aspecto de respeito pelo autor da fotografia, ao menos põe-se lá de quem foi. Agora, o que nós vemos no dia-a-dia, e se calhar alguns de vocês o fazem, se calhar a dar os bons dias, ou não sei quantos, não sei o que mais, é pegar uma fotografia que não é vossa e a publicá-la lá como se fosse vossa. Isso, na minha opinião, é algo muito grave. Isso pode equivaler a uma citação.
Porque eu, ao publicar um fato, por exemplo, identifico o autor. O autor. Só se o autor não está direito a publicar. Pode ser enquadrado no mesmo âmbito. Eu dou-te um exemplo através do Cartier-Bresson que foi aqui citado. Sim, quer dizer, tu passamos de fazer, uma vez que tu identificas o proveniência e o autor da fotografia... Manel, eu dou-te um exemplo que se passou comigo, entre aspas, e que tem a ver com o Cartier-Bresson. Aqui há uns tempos houve um estabelecimento comercial da cidade de Gaia, um grande estabelecimento comercial, uma grande superfície comercial, tem 1 metro à porta, ainda vários andares. Em determinada altura, num dia dos namorados, achou que era interessante, concretamente este ano, achou que era interessante pôr um conjunto de fotografias sobre o namoro e com algumas frases alusivas a isso. E, portanto, curiosamente, envolveu-me nessa situação porque queriam precisamente publicar algumas fotografias de alguns autores franceses, entre os quais o Cartier-Bresson, que eram bastante apetecíveis. A resposta é que as fotografias não poderão ser publicadas. A marca espanhola teve de cancelar essa campanha porque não obteve autorização para as publicar. Portanto, penso que isso responde à questão que se pôs aqui. Mesmo citando. Sim, mas isso há valores comerciais em causa, não é? Há valores comerciais em causa. Não sei se faz a diferença por aí. Agora, se eu faço, se chego aqui, por exemplo, uma tertulia destas e apresento uma fotografia do Cartier-Bresson, se calhar todos nós o fazemos. Se o podemos fazer, não sei. Tenho sérias dúvidas. Maria, eu posso colocar uma questão? Agora, se calhar, vou ter que apagar aqui isto aqui. Eu muitas vezes vou fotografar provas da federação da Brasil. Mas eu tenho a autorização da organização e eu estou identificada que faço parte da organização. E estou a tirar fotografias com a autorização da organização no espaço do atletismo. Eu posso publicar essas fotografias. Das pessoas a participar na prova desportiva. Na minha opinião, pode. Mas se era isolado. O senhor é um indivíduo que se sentou e está a descansar e a calçar uma meia e que se identificar perfeitamente. Porque também está num espaço público, não é? Sim, está num espaço público. Já digo uma coisa. Uma pessoa que aceita participar numa prova desportiva ou em qualquer evento público, aí não haverá tal autorização tácita. Sim, tem bastante. A própria pessoa que participa, eu sei que participa em provas, tem lá, nós quando participamos, tem lá a dizer que pode ser fotografado. Pois, exatamente. Também, muitas vezes, quem organiza tem o cuidado justamente de pôr essa cláusula. Pois. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que não há problema, é lícito fotografar, publicar aqui. Também com fins lucrativos. Sim, de acordo, tudo bem. Sim, para fazer a reportagem fotográfica. Na minha opinião, pode. E não vai identificar, as pessoas já no meio. Sim. Na minha opinião, pode fazer. Se eu publico em Portugal, é a lei portuguesa. Ou aí, se alguém. Pois. Há aqui uma questão. Pois. Boa questão. Interessante questãozinha. Eu diria o seguinte. Você, enquanto portuguesa, em qualquer ponto do mundo, do Polo Norte ao Polo Sul, está obrigada à lei portuguesa. No outro dia dei um exemplo um bocado absurdo. Imagine num país ao lado do Dubai, que eu não sei o nome, as pessoas podem se matar umas às outras. Porque acabamos com a pena de morte. Nós até há, já não sei há quantos anos, havia pai um absurdo que quem se tentasse suicidar cometia um crime. 82 ou qualquer coisa. Tipo falhava, não fosse burro. Mas a questão é que aquilo que eu publiquei então aqui, de pessoas... Calma. Você está levantando uma questão que é complicadérrima. Se extremarmos isso mais um bocadinho, é assim...
porque há essa tendência das pessoas fotografam na banana e... Sim. Imagina que você foi à Noruega e fotografou lá um pescador de cachimbo de pedra de sabão na boca e publicou cá no Facebook. Como você está obrigado à lei portuguesa, enquanto ele nada disser, no fundo, presume-se que há aqui um consentimento tácito. Mas se ele cá vier pedir-lhe para tirar aquela fotografia porque não lhe dá o consentimento, se não o fizer, você está a configurar todo o elemento subjetivo, estou a falar bem? Sim, muito bem. Do crime. Do crime. Ok? Mas isto levanta-se outras considerações, mas se calhar é melhor irmos por aí e vamos nos entender todos. Sim. Então deixa-me pôr um exemplo completamente diferente. Vamos mudar de tema. Imaginem, e alguns de vocês se calhar estão nesta situação, que eu resolvi passar a ser fotógrafo de casamentos. Compro umas máquinas porreiras, arranjo uma menina para ir comigo, para me segurar nas objetivas e tal. E aproveito e como uns queijos lá pelo meio e não sei o quê, entrego as fotografias depois no fim ao noivo e resolvo publicar um livro e ponho fotografias dos meus noivos. Ou, inversamente, os meus noivos a que eu lhes entreguei o trabalho resolvem pegar uma daquelas fotografias, eventualmente reenquadrá-la e vendê-la para uma revista. Estas duas coisas são possíveis, na vossa opinião, ou não? Conforme o contrato foi feito com Se o contrato ficar só o cartão, com os originais e tudo, e o fotógrafo ficar... E tudo depende do contrato. Não, possíveis são, porque senão ele não dava licença. Se vendeste os direitos sobre a autoria das fotografias, é uma coisa. Eu só entregaste o teu trabalho, contratado com ele, mas sem saber os direitos autorais, ele não pode fazer aquilo que estás. Ele não pode utilizar a imagem e colocá-la numa revista, julgo eu. Mas ele não pagou para o serviço? Mas aí continua a haver um direito. Não, mas eu trabalho, é o seguinte, depois o direito autoral é o direito Mas há muitos que agora, quando contratam um fotógrafo, querem um cartão, não é? Eu posso comprar as fotografias. Quando é assim, acabou. Não, mas aquela questão do reenquadramento, acho que não pode fazer ponto final. Porque é um direito do criador da imagem. Não, se eu vender os direitos dos direitos, então só vender o autor. Mas aí é o mesmo que um pintor famosíssimo vender um quadro por milhões. Mas isso aí é arte. Diga? Tem que ser arte. Mas a fotografia de casamento pode ser arte. Porque não? Pode ser entendida como arte, vai-me desculpar. Não, eu, modéstia à parte, como amador que sou, aquilo que faço, independentemente de gostarem ou não, eu sinto que estou a fazer arte. Mas o que é que é? Está bem, mas isso aí já é muito... Aqui, por exemplo, aí entrávamos num... Podemos fazer uma outra coisa sobre isso. Até o século XIX, o que era ou não era arte estava essencialmente na intenção do artista. Está bem. Por isso mesmo a fotografia de casamento pode ser arte. Mas aqui, sem misturar muito, a pergunta que se coloca é quem está a restar aquele facto, aquele contrato, quem está a criar aquele contrato. O contrato, sim. O contrato é o casamento. Sim, está bem. Então, o contrato. Sim, mas a imagem em si, quem fotografou... Mas está a fotografar o quê? Está a documentar o quê? O casamento, o evento, tudo bem. Agora, eu acho que a imagem criada por qualquer fotógrafo, seja amador, profissional, fotojornalista, etc., eu acho que prevalece sempre o direito, digamos, a autoria, o valor autoral da imagem pertence sempre ao criador da imagem. Agora, a não ser que haja um contrato em que, aparentemente, imagino eu, em que se especifique, porque o cliente ou a pessoa que foi fotografada diz: não, mas eu quero pegar nessa imagem, até quero brincar com ela, quero reenquadrá-la, quero fazer uns quadros, em vez de ser na horizontal, esta imagem quero fazê-la na vertical. Se o criador o permitir, e por escrito ou não sei o quê... Uma pergunta: como é que o senhor, sendo, por hipótese, o fotógrafo do casamento, se protege dessa violação?
É difícil, obviamente. É fácil. É fácil? Não, mas se for na privacidade, imagine que... Isso é meter muitas especiarias aqui no caldo. Este que haja por escrito... Esqueça, vamos supor que não é nada por escrito. Está bem, mas eu aqui digo especificamente que se for escrito e for combinado, digamos, há um contrato em que... Imagino que não há contrato. O senhor precisa de se defender daquilo. Não, aí... Contrato com o advogado, é isso que vais dizer. Exato. Era a segunda coisa. Isso era a segunda coisa. Mas, olha... Não é, se tiver estado na Sociedade Portuguesa de Autores... Por exemplo? Não é? Exatamente. Mas tem toda a razão. Eu, por acaso, ia abordar isso. Mas, no caso de uma fotografia corriqueira, porque aí paga-se, e é preciso ser sócio, tem uma forma fácil de provar que aquilo é seu. É, antes de entregar o microchip ao cliente, envia aquilo para o seu e-mail. Sim, claro. E fica com a prova que, àquelas horas, aquilo é seu e era seu de uma determinada maneira. Exatamente. Agora eu gostava, não sei se alguém vai falar, mas eu... Por acaso tinha a ver aqui uma questão. Uma questão que eu penso que não depende. Não sei como é que é pensada. Que é a questão do impacto da fotografia. Mas do impacto, tem o exemplo dos incêndios, é mais recente, e o impacto, por exemplo, pensando nas modelo anoréticas, que já levou a França a legislar, não é? Boa questão. E, portanto, o impacto da fotografia, eu sei que isto cruza muita coisa, mas de qualquer forma, até que ponto é que o trabalho, até que ponto é que estas questões, não é? Obviamente que se cruza com a consciência de cada um, mas quando há fenómenos que justificam a legislação de países mais atentos, até que ponto é que isso pode conseguir sensibilizar, não é? E quem diz os direitos da saúde diz que as imagens dos incêndios como sendo retos para haver mais incêndios, não é? Portanto, eu penso que já entenderam o que é que eu estou a querer Podemos dizer. pôr nomes nessas coisas, podemos pôr exemplos. Temos um exemplo muito bom que pode dar se quiser. A Benetton, desde sempre, procurou nas suas imagens publicitárias, não nos catálogos, nas imagens de marcas publicitárias, até tem um fotógrafo na Manchester por coisa disso, digamos, criar, chocar. E choca com termos gritantes, inclusivamente com eles. A Benetton tem tido algumas fotografias proibidas em alguns países, por exemplo. Não é? A questão que está a pôr, que se eu percebi, é se há o direito de fazer isso ou não, Era mais normativa até que ponto é que se consegue condicionar os impactos negativos e degradação de imagem, de identidades, etc. Não é questão de uma imagem, se calhar, referir se fere ou não. Por uns fere, por outros não fere, é isso? As decisões para a subjetividade, não é? Provar que aquela imagem, naquela situação... Provar tem que ter código de ética, não é? Se é que isso é possível, do ponto de vista de quem fotografa, não é? Isso é que isto é sempre complexo. Pois, quer dizer, isso por um lado pode ser visto como uma limitação à criatividade artística, não é? A questão é a seguinte, ou melhor, a questão também pode ser abordada por outra via, quer dizer, se uma fotografia que choca pode constituir, vamos imaginar, um crime de difamação da pessoa que é fotografada, ou de... Antigamente havia um artigo no Código Penal que era o atentado ao pudor, agora é o crime de importunação sexual, pronto. Fotografias que são chocantes pelo seu conteúdo, nomeadamente, nessa vertente. Pois, não eram bem nessa perspectiva. Não entrar por questões que já tinha que ver com o sentido, não é? Questão de dignidade humana, portanto, das anorecias, não é? Sim, uma pessoa extremamente anorética. Sim. O modelo fotográfico vai funcionar como modelo de estilo de vida para certo. Quer dizer...
Pois não é única, não há à partida não há proibições, não é? À partida não há proibições. Porque é um direito que colide com o outro. Mas porquê é que uma modelo anoréxica não pode ser fotografada? E então terminava assim, o que é a produção? Estamos a entrar por aí, pois é. A ter noção mas não vamos entrar por aí, mas eu dou-vos um exemplo. Damos um exemplo do que é a arte, digamos. Provavelmente vocês ouviram falar nisso, sobre um artista, entre aspas, que aqui há uns 2 anos ou 3 resolveu fazer um conjunto de iniciativas artísticas que era pôr cães presos até eles viverem à fome. E registava, digamos, isso era a sua obra de arte. Há direito de fazer isso. E se fosse com pessoas, havia o direito de fazer isso? Era uma intervenção artística? Não sei, eu não tenho, nem quero que se responda aqui. É nessa linha que põe em causa uma situação, a dignidade da vida, não é? Que leva à morte. Eu acho que qualquer situação dessa não é admitida, não é? Nem acho que considera ser arte é muito macabra, muito doentio. Mas queres? Mas aí é doente, primeiro. Claro, sim, mas isso... Sensibilidade humana no decorrer da sociedade. Sim, havia coisas que eram vistas com naturalidade. Era diferente. Eu dou-lhe este exemplo, que Ana agora estava a contar aqui ao Paulo.